Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou André Domitiano e este é mais um episódio do Caiu na Rede é Peixe. E hoje nós temos um episódio especialíssimo, todo dia é especial. Hoje nós estamos começando uma nova série do nosso canal, uma série que se chama De Frente com o Tipo. Né? E como é que vai funcionar? Toda semana, então, nós vamos fazer uma espécie de entrevista, um bate-papo com os atores da Companhia Teatral Um Peixe, para a gente entender um pouco melhor como que é a visão de cada um deles, né, a partir do seu tipo, tá certo? Bom, se você é novo aqui, não se esqueça de já clicar aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Também não se esqueça de deixar aquele like marotíssimo e dar aquela chapuletada na sineta. Então, é isso aí, minha gente. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Solta a vinheta, Godinho! Companhia Teatral Um Peixe. Caiu na Rede é Peixe. Apresenta De Frente com o Tipo, episódio 1, Sobretes. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, enfim, para quem estiver nos assistindo. E hoje nós vamos fazer aqui um vídeo especial, né, que é basicamente o De Frente com os Tipos. Né? E hoje nós vamos fazer aqui, né, um vídeo só com as sobretes. Né? Eu não escondo de ninguém que as sobretes são o meu tipo predileto. Gente, eu amo sobrete. Eu acho que é um tipo que dá para a gente fazer um monte de brincadeira em cena. Eu costumo dizer que as sobretes, elas costumam ser meio que as narradoras das peças. Né? A gente costuma enxergar a peça através do olhar da sobrete. E aí, enfim, então, e aí a gente juntou todos os tipos, todas as nossas sobretes aqui hoje para fazer esse bate-papo, né? E principalmente para a gente tentar contar como que é, né, fazer circo-teatro, né, dentro desse tipo. Então, apresentando aqui as nossas sobretes, temos aqui a Jaque Osper, né, temos a nossa queridíssima Danila Alcântara, e temos aí a nossa caçula, dentre as sobretes, né, que é a Thaís Neres. Né? Mas aí, só recapitulando rapidamente, a sobrete, ela é um tipo feminino, né, que a gente diz que ela trabalha com composição. Né? Então, ela não faz parte das personalidades. Né? Então, personalidades que é dama, galã, ingênua, porque esses personagens, esses tipos, né, que são as personalidades, eles são mais, como vamos dizer, mais recorrentes, né, em relação aos personagens. Né? Então, o galã é sempre o herói. A ingênua é sempre a mocinha, a dama, 90% das vezes é a mãe, né, e assim por diante. As sobretes, assim como os baixos cômicos, não, eles trabalham com composição de personagem. Então, eles podem ser o que eles quiserem. Né? Então, eles têm uma gama muito maior, né, um leque muito mais aberto para trabalhar. E aí a sobretes tem uma função que é a função organizacional da cena. Né? E eu costumo brincar, eu digo sempre que as sobretes, elas são mulheres com algum tipo de problema. Né? E acho que nessa conversa talvez surjam aí esses problemas. A gente se diverte muito com as sobretes, e elas vão fazendo coisas que a gente fala, gente, sobrete. Né? Tinha que ser sobrete para fazer isso. E aí, meninas, com vocês? Vamos conversando. Não, é bem isso mesmo. Quando eu falo de sobrete, já me vem aquele negócio de algumas coisas que eu vou fazer ou vou falar, na minha cabeça parece que está super claro, né? Mas as outras pessoas que não são sobretes, né, as pessoas comuns, olham assim e falam, o que você está falando? O que você está fazendo? E na nossa mente parece que está super claro, está super desenhado ali. Só que as pessoas veem a gente, às vezes, como louca, né? Ou criativa demais. Acho que louca. As duas coisas. Acho que tem um quê dos dois, sempre. Um exemplo é que, assim, eu sempre numero as minhas falas.
no texto. Eu tenho esse tique. Então, pra mim é super normal, assim, tipo, eu pego o texto e vou grifando e numerando. Mas o pessoal fala, por quê? Pra quê? Aí você me pergunta, eu decoro a fala e o número? Às vezes. A fala sempre. Qual que é a sua fala 252 da Mansão Veite? Né? O número, raras vezes. Mas assim, na minha cabeça, como a Thaís falou, é natural, assim, tipo, pra mim é assim, gente, normal, sabe? É igual respirar. Não, é que pensando nessa questão de organização do texto, me vem quando você fala de organização de cena, né? Não é tão claro pra gente que a gente organiza a cena, eu acho. Porque a gente tá ali muito concentrada com o que a gente tem que fazer, apesar de ter a questão da espontaneidade, né, que é a questão da comédia e tal, mas eu acho que a gente está super concentrada com o nosso, que talvez isso atraia as outras pessoas que estão em cena, mas não necessariamente que a gente esteja provocando isso, essa organização. Não, mas percebe, de onde vem essa organização? Né, pensando na questão da trama mesmo, né, da função da soubrette. Né, se eu deixo, por exemplo, essa função na mão de um cômico, né, nenhuma peça vai terminar do mesmo jeito. Né, vai ser cada dia de uma forma, cada dia um dia vai ter 3 horas, um dia vai ter 40 minutos. Né, porque é isso, porque é o caos. Né, acho que as soubrettes e os baixos eles fazem isso, né, eles puxam de volta. Né, eles fazem, não, gente, vamos seguir a linha aqui agora, né, vamos encaminhar a história para onde ela tem que ir. Né, e aí, dentro da trama, as personagens, né, que são interpretadas pelas soubrettes, elas vão assumindo essa função também. Né, então, enquanto o cômico normalmente é o responsável por causar todos os quiproquós, né, e, consequentemente, mover a ação dramática, as soubrettes e os baixos é os que vão encaminhando para que tudo se desenvolva e tudo se desenrole, né, para que a confusão tenha um fim. Então, acho que é mais nesse sentido quando eu digo que vocês têm uma função organizacional de cena. Outra coisa também é a questão de, pelo menos eu tenho isso, né? Se, não sei, um objeto cai no meio de uma cena. Apesar de estar desenvolvendo a cena, eu já estou pensando em estratégias de tirar aquele objeto, porque não era para ele estar ali também. Então eu já penso, vai mudar de cena, então nesse momento é a oportunidade de tirar esse objeto que não era para estar nesse lugar, enfim. Gente, vocês são a neurose pura, né? Não, e já aconteceu, a gente tem história disso, né? O Vamos à Guerra lá na temporada de estreia, lá em 2009, né? Acho que nenhuma de vocês fazia parte do elenco ainda, e lá na estreia, né, caiu no chão, né, no meio de uma cena, né, que foi aquela cena que tá a Mexe Me Deixa, e chega o Romeru, né, e aí vocês se ajoelham, abraçam o joelho dele e falam, por favor, não conte nada pra mama, né, uma coisa de Cataploft. Foi-se pro chão. Foi nessa semana. E Cataploft cai aquele aquário, né, bem em cima do pé do Tiaguinho. Né, o Tiaguinho fazia o Romeru nessa época. E a gente lá fora, tudo assim, ai meu Deus, e agora? Será que o Tiaguinho se machucou? Como é que vai continuar? Não sei o quê. Né? E aí, quem que vem para solucionar tudo? Uma soubrette. Que no caso era a Bela, que fazia o papel da Cafuza. Já solucionou, já pegou a vassoura, já entrou, a Cafuza é a criada da cena, da peça, né? Já entrou com a vassoura, já resolveu, já limpou, já deu uma reclamada, já falou que a Mama Dragão ia ficar fula da vida, tirou tudo os capos de vidro e acabou. Resolveu a cena. Então, e você falando dessa peça, me faz lembrar exatamente essa peça, mas quando né, nós já fazíamos as 3 aqui, que a Mama Dragão come, e eu comi acho que 2, 3 rocamboles, e ficou uma sujeira em cena, louca, assim. E se eu não me engano, eu nem lembro se eu era a próxima a entrar, que é a Cafuza, no caso, que nem você falou. Eu não lembro se eu era a próxima a entrar ou não, mas na hora que eu vi aquilo, eu falei, e agora, meu? Todo mundo vai pisar nesse bolo, a galera vai começar a cair em cena, o que a gente faz? Aí, quando eu entrei, aí eu dei até aquela deixa lá do... trampo nessa casa, uma coisa assim que eu falei. Né, que foi ótimo. Foi muito engraçado e foi espontâneo, porque na real eu não tava pensando em fazer piada, eu tava pensando em limpar. Eu tava pensando aonde que eu vou colocar, e beleza, eu vou tirar de cena, eu vou
colocar embaixo da mesa, o que eu vou fazer? Eu preciso tirar ali do caminho do pessoal que vai andar. Mas eu não pensei na piada. A piada veio, né? Então, isso, quando você fala de organização, tem um pouco isso, né? Porque realmente Sim, foi muito natural. Porque perceba, olha onde está a cabeça de vocês, gente. A cena tá rolando, não sei o quê, e a cabeça de vocês está, gente, tem farelo de bolo no chão, como que a gente vai fazer para resolver? Acho que é sempre isso que vai guiando a Sobrete, né? O que a gente vai fazer para resolver? Né? Eu acho que a Sobrete, assim, ela não tá preocupada em fazer uma piada, não é o foco dela, vamos criar uma piada, uma cena engraçada. Nem a função dela, né? Não, ela só tá ali, entendeu? E aí, como é algo tão orgânico, as coisas acontecem e ela tenta resolver e aí aquilo fica engraçado. Então aí aparece a figura do cômico que, né, faz todo o estardalhaço, a bagunça, e a Sobrete tá ali, tipo, neurótica, tentando resolver a cena. E é bom falar dessa figura do cômico porque, né, tanto a Sobrete quanto o baixo cômico, eles operam nessa função também que é de escada, né, de preparar o terreno para o cômico, né? Então é muito comum também, né, que vocês trabalhem numa dupla cômica junto com algum cômico, né? Então elas têm essa relação com o cômico, né? Se a gente for pensar novamente, né, no Vamos à Guerra, né, que acho que é a peça que tem mais sobretes na história dos peixes, né? Quando vocês se juntam com o Lamparina, né, que é o Garça, gente, aquilo fica maravilhoso, né? Porque vocês, aquela cena do kimono, por exemplo, é maravilhosa, né? Vocês fazendo toda a trama, né, tentando organizar todos os conflitos, organizar o problema de todo mundo, né, porque todo mundo ali tem problemas, então tentando resolver o problema de todo mundo, e o Garça só vai pontuando e soltando piada atrás de piada, né? É maravilhosa aquela cena. Mas me contem, né, assim, a gente cada um tem uma experiência, cada um vem de um lugar, né, todas vocês antes de entrar nos Peixes já tinham experiências, né, em outras companhias, em outros trabalhos, em outras linguagens, né? Como é que foi descobrir Sobrete, né, e o que isso gerou, né, no trabalho de vocês, além dos peixes, né? Dentro dos peixes e fora dos peixes, o que isso mudou, né? Bom, vou começar falando aqui. Antes do Circo Teatro, eu já tinha uma experiência com teatro tradicional, né? Stanislavski, aí tinha uma experiência também com teatro de Butô, dança-teatro, áreas totalmente distintas, assim, da proposta do Circo Teatro e tudo mais. Então, até então, nunca passou pela minha cabeça saber, nem muito menos, que eu era uma Sobrete. Então, assim, soube disso em 2010, na oficina, com o meu teste de essência, né, de procurar agulha no palheiro. Precisamos falar desse teste de essência, né, para comprovar que a Sobrete ela tem algum tipo de problema. O teste de essência, eu vou ter que te interromper, Tilly, porque o teste de essência, o que é, né, para quem está assistindo a gente, né, o exercício que a gente faz para descobrir o tipo. Aí o enunciado do teste de essência é muito claro. Né, eu falo, eu vou passar para vocês uma ação dificultosa, infinita e repetitiva. Enfim, e aí Dalila, né, o enunciado era procurar agulha no palheiro, infinito e repetitivo. O que aconteceu? Aconteceu que eu acendi a luz, né, no meio do processo, porque preciso de ajuda. Acendeu a luz não foi literalmente, tá, gente? O exercício não é feito no escuro. Não, na cabeça dela, na cena que ela criou, ela acendeu uma luz. Estava acendi a luz. E fui procurar. Então eu peguei um punhado por vez e peguei de novo e fui assim infinito, assim, tipo, pra mim. Foi assim infinito nada, foi assim, no terceiro punhado que ela pegou, ela foi assim, achei! Eu parei de fazer o teste dela, eu falei, eu já sei o que você é. O teste dela durou 2 minutos. Pra que mais? O enunciado é muito simples, e ela resolveu
o enunciado. Ela organizou o enunciado. Ela pegava chumaços e não tá. Não tá. Achei. Resolveu. Achei. Pronto. Toda bagunça ela resolveu. É muito. A gente não tem lógica nenhuma. Mas assim, a gente tem a nossa técnica interna, entendeu? O nosso pra fluxo gente de é lógico, né? Exato, pra gente, mas tipo, faz super sentido. Tem uma lógica, gente. Gente, é maravilhoso ver ter a essência de sobrete. Exótica, mas tem. Quando eu sinto que a pessoa já né, já tem um pezinho na sobrete ou no baixo cômico, eu já sei até o teste que eu passo. Tem um que eu adoro, que é o do desenrolar pisca-pisca de Natal. Eu falo, né? Então, chegou o Natal, não sei o quê, você pega lá as caixas de decoração da árvore de Natal e aí você pega a caixa do pisca-pisca, tá todo aquele embololô. Você vai organizar o pisca-pisca. Gente, a sobrete baixo cômico faz isso com prazer, mas você enxerga luzinha por luzinha, você sabe qual que é a vermelha, qual que é a roxa, porque ele vai desatando o nó, vai enrolando, assim, vai colocando bonitinho. Você fala, gente, com uma facilidade. Eu falei, gente, se fosse o cômico, ele já tinha picado essa porra aí, né? Já tinha pegado o machado e acabado com tudo. Né? O Galã Central ia sofrer, né? Enfim, ia ter um monte de coisa, mas sobrete baixo como resolve numa facilidade. Mas enfim, falem mais, gente. Aí eu fiz o teste de essência, descobri que era sobrete e fiquei, meu Deus, eu sou uma sobrete. Porque assim, é uma essência, é o que tá ali em você, né? Mas até você descobrir, tipo, você vive uma outra vida. Depois que você descobre que você é sobrete, você passa a entender algumas manias, algumas coisas que você tem assim no dia a dia, na vida mesmo, sabe? Você fala, faz sentido mesmo. Você é uma sobrete. Mas acho que isso é legal, não fica restrito ao teatro, né? Vai pra vida. Não. Vai pra vida. E aí, assim, antes de começar a estudar o circo-teatro e a comédia, eu tinha preconceito com a comédia, né? Então, até então, eu não tinha estudado nada. Meu conhecimento era, assim, limitadíssimo sobre comédia. Tudo que eu aprendi sobre comédia foi com os peixes. E aí, eu entrei em abril, em agosto, precisava de alguém para entrar ali na peça que é pro festival e a atriz não ia estar. E ela fazia uma ingênua. E eu falei, mas eu não sou ingênua, eu sou uma sobrete. E como que eu vou fazer? Tinha, assim, acho que 2 semanas pra gente pegar o personagem. E eu lembro que eu tava com o braço machucado, que eu tinha dado um erro ali, e tava com o braço meio imobilizado. No ensaio eu tava, tipo, bonequinho do posto, né, com o braço pausado aqui. E eu ficava desesperada, meu Deus do céu, não vai dar certo, mas e agora? Mas como que eu vou fazer isso? E aí vai pro festival e eu não sei, e como que é ingênua? Só que assim, no decorrer de muito tempo, né, não só nesse momento, eu fui percebendo que assim, eu sou sobrete, então eu nunca vou conseguir ser uma ingênua, porque eu não sou uma ingênua. Mas quando eu preciso fazer a ingênua, eu tenho que, né, ter os trejeitos da ingênua, ter uma voz voltada para ingênua, eu tenho que ter uma outra posição que não é tão orgânica para mim, né? Porque a sobrete é orgânica, vai, faz e cria, então é muito mais, tem uma facilidade mais rápida para achar o caminho do que de um outro tipo, né? Então a sobrete faz o quê? A minha sobrete faz o quê? Observa o outro fazendo. Então eu vejo a ingênua fazendo a música que ela usa, o trejeito, a roupa, a maquiagem, né, as influências dela para tentar colocar aquilo ali na minha sobrete fazendo uma ingênua. Tipo, mas é um caminho que é muito, assim, testável, né? A gente vai testando, vai percebendo como é melhor, como é mais fácil de entrar e de se manter também, né? Porque é muito fácil pra gente acabar fazendo uma ingênua e daqui a pouco, ai meu Deus, deixa eu arrumar aquela cena. Opa, né? Então, de desviar um pouco. Então, eu acho que é um caminho meio confuso no começo, mas eu acho que depois a gente consegue tentar achar o tom, assim. Então, como eu já fiz algumas ingênuas, eu acho que acaba sendo mais fácil do que eu fazer uma, sei lá, dama galã ou qualquer outro tipo, né? Tivemos essa experiência recentemente. Exato. E aí a sobrete quer estudar, assim, ela pega aquilo ali, ela quer testar, ela quer estudar.
E fica sempre com essa neurose de nunca tá bom, assim, sempre fica com essa, sabe, com essa ânsia, ai meu Deus, vamos colocar uma técnica aqui, vamos buscar outro jeito, vamos estudar mais. E sempre fica muito aflita com isso, porque ela é neurótica até para criar um personagem, né? O que eu acho bacana assim, desse seu relato, Tilili, é que revela bem essa questão da composição, né? Como eu disse lá no começo, né? A soubrette ela não é personalidade, ela trabalha com composição. E aí quando você, por exemplo, tem que fazer a ingênua, né? Até por conta do seu biotipo, eu acabo te colocando nesse papel às vezes, na falta das ingênuas, e você vai direto para a composição, né? A ingênua vira personagem, né? Deixa de ser tipo para vir se transformar em personagem, e aí você consegue fazer toda essa reprodução aí, realmente, né, da partitura corporal, da partitura vocal, né, etc, etc. E aí é o que a gente chama popularmente nos peixes, né, você forja a ingênua muito bem, né, porque você entende os caminhos da ingênua, né? E acho que isso vale para todas as sobretes, né? A versatilidade de vocês, né, é muito grande, é muito maior do que de uma ingênua, do que de uma dama, né? Eles são mais aprisionados ao tipo por serem personalidade, né? Vocês conseguem, né, circular mais facilmente por todos. Pensando nisso, eu acho que isso é um pouco do que me encantou. Porque assim que eu entrei, né, na oficina também, que a gente estava aprendendo e tal, entendendo o que eram os tipos, eu vi que todo mundo zoava um pouquinho quando falava soubrette, parecia que era algo pejorativo, sabe? Aí eu falei, eu não quero ser esse tipo, eu não quero ser, porque a gente ainda estava descobrindo. E aí quando fez o teste de essência, dito e feito, soubrette. Aí eu falei, caramba, viu? Mas aí quando a gente foi descobrindo mais, né, quando eu fui entendendo o que era exatamente isso que você falou. Eu percebi que era o lugar que eu mais poderia me experienciar, assim, em cena, eu digo, né? Eu não preciso... É diferente, por exemplo, da ingênua, né, que já tem aquele estereótipo que você sabe que ela sempre vai estar bonitinha, ela vai estar arrumadinha, ela vai ser delicadinha. A soubrette, não. Você consegue brincar muito mais, né? Brincar com o rosto, brincar com corpo, né? Eu adoro criar corpos diferentes, né? Que não precisa ficar retinha, que não precisa ficar bonitinha. Eu acho que se eu tivesse que fazer bonitinha, assim, eu ia ficar louca. Eu ia ficar muito louca. Eu não ia conseguir. Então, assim, por isso que eu nem te boto na ingênua, né? Porque eu sei que você vai sofrer muito. Você vai brigar com a ingênua o tempo todo. E falar de sofrer também, eu sinto esse processo, Lila, na criação rola um sofrimento. Rola um problema ali na mente, é muito louco o negócio, o Dé sabe. É uma cobrança muito grande, não que, né, isso talvez seja um pouco da pessoa também, enfim, mas eu acho que o tipo traz um pouco disso também, né? A gente quer... Não basta criar só uma voz diferente, a gente precisa perceber que o nosso corpo também tem algo diferente que não seja o nosso corpo, né? Que não seja o nosso jeito de virar a mão. Se você percebe que é o seu jeito mesmo, você fala, puta, não tá bom ainda. E fica uma cobrança que, assim, às vezes nem depois da estreia a gente fala, puta, tá bom. Parece que nunca tá bom, né? Eu acho que isso faz um... Então, isso é bom por um lado, mas dá uma neura também. Às vezes cansa, né? Tipo, eu gosto de me cobrar, assim, eu me cobro muito, mas ao mesmo tempo você fala, dá uma canseira às vezes, né? Que você fala, caramba, podia ser um pouco mais leve esse processo, sabe? Todo o processo de criação, pra mim, é muito louco, assim, passa muita coisa na minha cabeça, mas ao mesmo tempo que seja muito louco, é gostoso, porque tem essa liberdade de criação. Eu sei que eu posso criar, assim, praticamente qualquer coisa muito louca que vai caber. Claro que, enfim, depende de texto, depende de uma série de coisas, mas eu consigo brincar muito com o personagem, né? Coisas que é o que você falou, talvez nos outros tipos, em alguns outros tipos, a gente não tenha essa brincadeira, porque é sempre muito claro o que aquela pessoa vai ser, né? E pra gente, não. Então, eu acho que isso é o que mais me encantou no circo teatro, assim, sendo soubrette, né? Sim, total. Eu também, antes tinha experiência com outras companhias, né? Mas era no ramo mais teatral mesmo. O que mais se aproximava, que eu me encontrei um pouco mais no circo teatro, foi a questão do teatro de rua, que também trabalha essa questão da grandiosidade que o circo teatro trabalha, né?
Só que não é só grandiosidade, é grandiosidade com desenho também, né? Então tem esse negócio do desenho, de cada movimento. E o que mais me encantou, assim, como soubrette, é porque, assim, mesmo desenvolvendo outros personagens no ramo teatral, você tenta você se encaixa, né, naquilo que é proposto para o personagem, mas você tem a sua característica ali particular para se encaixar naquele personagem, né? E é como se você fizesse o seu mapa astral, quando você encontra a sua essência. Porque tá explicado. Porque soubrette, para mim, tem alguma coisa ali de virgem, com certeza, por conta da organização. A criatividade de aquário e a viagem do pisciano. Então, para mim, ser soubrette é isso. E aí, sendo pisciana, então, né, Lila? Piora um pouco. Ferrou. Não, mas é bem isso mesmo. Quando você descobre a sua essência, você fala, agora faz sentido, é por isso que eu agia dessa forma. Mas não que você não tenha liberdade de fazer personagens diferentes, pelo contrário, ainda mais por conta dessa grandiosidade que o Circo Teatro permite. E essa mesma coisa que a Jaque falou sobre buscar trabalhar personagens que fujam do seu eu, porque eu também tenho isso, de personagens que ficam muito parecidos com a minha característica, o meu corpo, me incomoda. Parece que é mais dificultoso do que um personagem que tem um corpo um pouco mais diferente, que fuge um pouco mais das minhas características, né? Então, foi assim, e parece que no começo, quando eu tentava experimentar outros tipos, por exemplo, no começo eu brincava em ser coquete, né? E quanto mais eu fazia essa brincadeira, mais ficava assim, escancarado que eu era soubrette. É verdade. E eu lembro no meu teste de essência, né, eu tinha que na verdade, tinha um cano que eu precisava consertar esse cano, e eu nunca conseguia consertar, né, e a água ia lá caindo na minha visão, e eu peguei um sapato para resolver esse problema, para para resolver o problema do encanamento. E aí, depois de fazer essa ação, como se não bastasse, na hora de sair, eu fui sair pela porta que não abria, né? Então eu tentei empurrar ao invés de sair pela porta certa que abria. Então ficou ainda mais escancarado o meu tipo. E sobre ser soubrette também, eu vejo muito isso de ser uma linha na trama, né? Ela não é protagonista, mas é uma linha para realmente ter o desenvolvimento da trama. E aí acaba tornando a brincadeira muito mais divertida até. Gente, não existe texto, né, circense, para mim pelo menos, sem a existência de sobretes baixos. Se eu colocar só as damas, as ingênuas, os galãs, etc., vai ser uma briga de ego, sabe? Vai ser um espetáculo assim, estrondoso, né, explosivo. 3 horas de espetáculo. Né, cada um puxando o holofote para si, né, e a coisa não vai desenvolver. Né? Acho que vocês têm essa função que é importantíssima na hora de construir as histórias. E aí, só resgatando um pouco o que você falou do seu teste, Thaís, né, a gente poderia olhar e falar assim, mas peraí, ela pegou um sapato para consertar o encanamento, ela não seria então uma caricata? Né? Aí eu falo, não, perceba, o enunciado, ele permaneceu intacto, né? Você fez uma ressignificação ali para tentar organizar a situação problemática, né? Se você fosse uma caricata, você tinha subvertido o enunciado inteiro, você tinha destruído, né, as coisas, você não teria e não teria resolvido ainda por cima, né? E dali nasceria uma comicidade, né? Então, só para quem estiver assistindo a gente, vai ficar claro, né, de como que, mesmo sendo absurdo a lógica da soubrette, né, ela é seguindo o enunciado e direcionando para que a coisa se resolva, mesmo que seja um caminho absurdo. Né? Os cômicos... sempre visando a solução, né? Sim, sim. Cômico e caricata, eles são destrutivos, né? Eles são o caos instaurado na Terra, né? Não espere que eles vão resolver, né? O cômico, ele teria arrancado
a pia. Uma vez eu fiz, acho que esse mesmo teste com um rapaz que era cômico. Gente, ele arrancou a pia, ele fez, sabe, ele destruiu a casa inteira. Pra tentar resolver. Total. E não conseguiu, né? Aí faz todo aquele negócio, destrói tudo. Tava tudo destruído. Mas aí o legal do cômico é que assim, ele chega num lugar que é natural pra ele, que ele faz assim, resolvi. E aí não resolve. E aí dá errado, ele faz até uma triangulada natural nessa hora e todo mundo morre de rir. Né? Porque você fala, caramba, não resolveu apesar de tudo isso. Então acho que essa é a grande diferença na hora de analisar os testes de vocês, né? Então as sobretes baixas eles sempre vão caminhar para resolver, mesmo que eu fale não resolva. Eu lembro que... Oi, fale. Pode ir, Jaque. Não, eu lembrei do meu agora. Eu nem tinha entendido o porquê que tinha acabado, na real. Depois eu perguntei o porquê que terminou, enfim, porque eu lembro que era para engraxar um sapato. Uhum. E era para ficar ali, e eu já não aguentava mais aquilo. Falei, caramba, meu. Fiquei, até que eu virei o sapato. Isso me contaram, porque eu não percebi que eu fiz isso. Eu virei e comecei a engraxar embaixo. E, tipo, aí eu comecei a passar. Aí todo mundo, chega, a gente já sabe o que é. E aí você ria muito. Aí eu falei assim, eu perguntei pro pessoal o que eu fiz que foi diferente, porque eu só lembrava da ação de cima, né? E aí falaram, não, você começou a engraxar a sola, né? E eu nem tinha me dado conta, que é bem o que você falou, que é quando... cansa mesmo que você começa a fazer coisas diferentes a ponto de nem você perceber a ação mais que você está fazendo, né? Se torna orgânico, né? Então acaba desenvolvendo e você fica ali, se coloca no avesso ali na hora e fica. Aí você tá achando o máximo, né? Você fala, pô, tô limpando o sapato inteiro, sabe? É muito louco, é muito engraçado. E aí perceba novamente, isso aí para tentar resolver o enunciado. O objetivo, acho, das sobretes é eu quero que isso chegue ao fim. Né? Eu devo ter te passado esse enunciado achando, talvez, que você fosse uma dama. Talvez eu tenha olhado para você e falar, tem um quesinho de dama. E aí, nessa do engraxar o sapato, como é pouca coisa, né, costuma vir uma respirada, uma arqueada de sobrancelha. As damas costumam ficar emputecidas com isso. Né? E aí você fala, opa, pera lá vem. E aí você não se emputeceu com isso, você queria acabar com o negócio. Logo não tinha mais o que você fazer, você virou ele de ponta cabeça, começou e ok. Né? E tá ok. Dentro da lógica da sobreta tá maravilhoso isso. Vamos acabar logo com isso, vamos resolver. E aí eu queria saber de vocês também, né, como que foi no momento de descobrir, né, se houve uma resistência inicial, se não foi, nossa, que maravilha, e vamos de braços abertos, né, e aí, enfim, como que foi a descoberta, o sofrimento ou o não sofrimento? Então, antes eu acho que... Antes de eu descobrir pelo teste de essência, né, meu tipo, eu já tinha um spoiler, então eu já meio que sabia que eu era uma sobrete. Eu só, vamos fazer para ver qual que é. É que você entrou no palco, você entrou lá no Centro Cultural, a gente bateu o olho e já falou, ih, sobrete. Né? Aquele negócio, não sei explicar, só sei que sou assim, né? Então, eu já estava aceitando a situação. Mas às vezes eu realmente tentava, deixa eu experimentar esse tipo, deixa eu experimentar esse. Tentava usar o recurso de atriz, né? Tentava para experimentar outras tipologias, mas era falho, né? Porque já estava muito escancarado ali. Tentou então, e falhou miseravelmente. Miseravelmente. Foi de vestido vermelho, né? Para aula de figurino. Foi forjar coquete para nós. Tola. E vocês, meninas? Eu ia falar, mas eu sei que ela já... Pode falar? Não, então, pra mim, eu não tive briga, porque foi o que eu falei, né,
mais lá atrás. Só de saber que tinha esse monte de possibilidade na criação, eu acho que eu brigaria muito se eu fosse ingênua. Aí eu acho que eu ficaria louca. É que né, eu ia ficar muito maluca. Mas como eu descobri que era um tipo que eu poderia brincar muito nesse sentido de tanto de construção corporal, como até o personagem que fosse dado ia sempre dar essa possibilidade, eu não achei ruim. Eu acho que foi o tipo que eu mais queria. Se talvez eu se descobrisse assim, putz, você é dama, eu ia brigar também. Talvez hoje eu já aceite um pouco mais, mas ainda é o que a gente falou quando a gente conversou da Ismênia, né? Ela mas é diferente, não é tipo a Camila, a dama, né? Aquele jeito da Camila, eu acho que eu brigaria também. Então, é interessante isso. Acho que tem sim a ver, talvez, com essa questão de momento, de idade. E aí, mas na época que eu descobri, que faz quase uns 10 anos também, eu acho que eu brigaria muito se não fosse Soubrette. A Soubrette eu amei, assim. E é incrível, né? Eu gostaria que nunca deixasse de ser. A gente não escolhe, provavelmente, sempre vai sobrar um quê da Soubrette, mesmo se você mudar de tipo, né? Nossa, que sobra muito. Claro, a gente... sempre sobra. Fala, então, comigo, eu acho que o pessoal já sabia, assim, vocês que ministravam oficina, já sabia que eu era Soubrette, ou talvez tinham alguma ideia disso. Eu lembro que o Danilo, que começou a oficina comigo, ele teve um momento que falou assim, eu acho que talvez você pode ser ingênua. Só que eu falei, não, eu não quero ser ingênua, porque é muito limitado. Falei, é muito limitado, é muito sempre daquele jeito, tipo assim, cansa, sabe? Tipo, sabe? Então eu falava isso pra ele. E aí, fui Soubrette. Legal, feliz. Aí, primeiro papel, ingênua. Aí eu, poxa... Que adiantou descobrir o tipo, caramba. E aí, assim, eu fiquei um tempo fazendo ingênua e tudo mais. Só que depois, quando eu fui fazendo e percebendo como que era o meu fazer ingênua, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, eu sou ingênua, mas eu não preciso ser aquela ingênua que, tipo, sabe? Que é a persona mesmo, né? Porque eu sou uma Soubrette, então dá pra eu brincar de outros jeitos. Então, fazia ingênua de um jeito com a Ivonete, e aí de outro com a Lilica lá, que eu esqueci o nome do personagem agora, gente. Cecília. Com a Cecília. Então, assim, eu conseguia, dentro de mim, assim, organizar isso e manter a minha essência, né? Que não tem como mudar isso, tirar isso, mas brincar mais, assim. Então, fazer a ingênua, pra mim, acabou sendo legal, porque eu achei um caminho que eu me divertia com aquilo. Mas no começo, assim, tipo, eu não queria ser ingênua. Falava, pelo amor de Deus, nossa, espero que não, por favor, porque é muito chato. Ele, não sei. E aí, primeiro papel ingênua, eu falei, poxa. Mas eu acho que é esse caminho mesmo. Quando a gente descobre, assim, que é uma possibilidade gigantesca para brincar, para trabalhar, dá tudo certo. Menina, só pra gente encerrar, né, acho que a gente já tem bastante material. Qual foi, né, a personagem desses trabalhos que a gente fez nos peixes, né, das Soubrettes que vocês fizeram? Qual que vocês mais gostaram? E por quê? Foi uma experiência com a Meixa, assim, muito especial, porque tinha esse negócio das irmãs gêmeas, né, a Meixa e Medeixa, e tinha essa brincadeira uma com a outra, esse jogo o tempo todo, é como se as duas falassem a mesma língua, brigassem, mas se entendessem. E tinha esse negócio que eu falei, né, da terceira pessoa que às vezes está em cena, sempre reagir com essas duas meninas são piradas, né? E aí a gente tava super, amigas! Então foi muito divertido de fazer, ter essa liberdade, né, de criar em cima daquele personagem, porque outra coisa do circo teatro é que a gente não tem esse muito apego com o texto, né? Pelo menos na parte da comédia circense. Isso, da comédia. Então, eu tinha acabado de descobrir a minha tipologia, então brincar em cima disso foi muito especial para mim, ainda tendo uma companheira em cena, a Maninha, né?
Então foi muito importante, foi muito legal de fazer. Para mim é difícil dar essa pergunta, porque eu mesma já me fiz essa pergunta e não consegui responder. Porque é o que, né, é um resumo de tudo que a gente falou, assim, apesar de serem sobretes todas as personagens, eram muito diferentes, que é a brincadeira, né, de poder fazer uma sobrete. Então, cada uma teve algo, assim, que eu lembro e falo, ai, que vontade de fazer de novo, quarentena vai embora, né? Então, assim, cada uma, eu lembro de cada uma, até a que eu tive um pouco mais de resistência, que foi a Azul nos 6 cômicos, nossa, eu choro de lembrar desse espetáculo e quero fazer de novo, sabe? Então, é difícil responder, de verdade, porque cada uma tem uma particularidade, tem uma... teve uma que teve uma brincadeira maior, que eu tinha mais liberdade ainda de poder brincar em cena, né? Outra, teve uma que eu fiz que a proposta, a Lila, né, também dividiu comigo, que foi a Elisa. A proposta era a gente fazer igual, não era uma regra, mas até entre a gente decidiu isso, né? Então, teve essa cumplicidade também de, com uma outra pessoa, a gente estudar e chegar numa unidade, e chegou, né? E aí então assim, o processo também foi gostoso por isso, né? Por compartilhar com uma outra sobrete, eu não estava fazendo com uma, sei lá, com uma ingênua que tinha que forjar a sobrete comigo. Não, era uma outra sobrete que a gente criava junto, né? Então, cada uma teve algo particular, assim, e gostoso de fazer, justamente por essa liberdade em cena. Mas se me permite, né, eu vou ter que comentar que eu adoro a sua Cafusa. Gente, a Cafusa, ela acho que te revelou uma maturidade sua enquanto atriz desse circo de teatro. Acho que assim, a Azul foi a sua primeira, né? Você já chegou em 2003 no grupo fazendo ela, né? Depois você pegou a Elisa, né, dividindo infantil, mas quando você chegou na Cafusa, em 2017, né, a gente vê toda a sua trajetória, a gente vê, olha como a Jaque está à vontade. Né? Então é maravilhoso, mas acho que mas eu concordo, todos os personagens, né, até se me fizesse essa pergunta também de quais personagens eu fiz que eu mais gostei, todos trazem um pouco disso, né, dessa saudade, cada um tem uma brincadeira, né, mas no seu caso, quando eu vejo você fazendo a Cafusa, eu falo, gente, como é maravilhoso quando você vem com aquele cabelo da Amy Winehouse. Então, é isso. Segura pra não rir em cena, né? Sim, então, é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. E Lili, você? Pra gente encerrar aqui por hoje. Fico com a mistura das duas, assim, porque é difícil. Eu acho que não vou conseguir falar qual personagem que eu mais gosto, porque... a gente pega um carinho, assim, por fazer, e cada um é uma história, é uma interação e criações diferentes, então dá vontade de fazer tudo o tempo todo, assim, todas. Mas eu gosto muito de trabalhar, assim, em dupla, com a galera, assim, sabe? Porque eu gosto de, assim, eu queria sair do meu corpo, às vezes, pra me ver fazendo, sabe? Pra falar, faz esse, sabe? Me julgar, assim, tipo, você tá fazendo assim, faz daquele jeito. Nossa, assim, tudo que eu queria era isso, me ver de fora. Então, trabalhando com outro, eu sinto que assim, que se eu estiver fazendo alguma coisa que, tipo, não é muito legal, o outro vai me falar, e eu gosto que as pessoas me falem, sabe? Tipo, não, assim, não tá bom. Tipo, gente, me falem, sabe? Eu não ligo de, tipo, eu não vou levar pro lado de, tipo, nossa, estão criticando, jamais, assim. Sabe? Eu adoro que as pessoas falem, vamos fazer assim, eu vou fazer aquele jeito, esse jeito não tá dando certo. Mas quando a gente fez a Mexa, eu amei, assim, porque foi a peça que eu assisti infinitas vezes da companhia com outras atrizes. Então eu vi, e aí depois eu fui fazer. Então, assim, por mais que tenha aquela coisa que a Jaque comentou da cobrança de, fulano fazia assim, e eu admirava, e admiro demais o trabalho das meninas que fizeram, né? Eu falei assim, poxa, agora dá pra gente brincar, e agora sou eu e a Thaís, as duas testando aqui desde o começo juntas, sabe? Criando juntas. Assim. Então, foi muito gostoso, muito prazeroso. A Elisa também foi um jogo diferente, porque a gente não tava juntas, né? A gente fez o trabalho junto, mas era cada uma no momento ali. E eu amo a Lilás também, porque foi um carinho, porque foi final né? Foi conclusão de oficina, então tem um carinho, assim, bem especial. E a Cecília também, porque a gente trabalha junto e é muito divertido. Eu adoro. Enfim, também. Gosto de todos.
Tá certo, meninas. Vocês querem falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Então é isso, meninas. Então, muito obrigado aqui pelos depoimentos, pelas histórias, pelas risadas. Pra vocês que estão assistindo a gente. Gente, as sobretes são isso, tá? Essa mente enlouquecida, tentando organizar tudo o tempo todo, sem que elas percebam. E um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Tá certo? E nos vemos aí na próxima semana, tá bom? Então, tchau para vocês. E é isso aí. Este, então, foi o primeiríssimo episódio da série De Frente com o Tipo. E hoje nós tivemos aqui a participação mais do que especial das nossas queridas sobretes, né? Tivemos aqui a Jaque Osper, a Thaís Neres e a Dalila Alcântara para falar um pouquinho mais para vocês como que é trabalhar sendo uma sobrete, tá certo? Na semana que vem, nós teremos um outro episódio dessa série. Nós teremos a presença dos nossos queridíssimos baixos cômicos, tá certo? Então, semana que vem nós temos aquele encontro marcado toda sexta-feira às 19 horas. Aquele beijo. Tchau. Para mais informações sobre o grupo, tem link aqui no post.